Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos dar início ao trabalho desta tarde com alguns avisos. O NEPOM desenvolve um projeto social onde periodicamente estamos. A nossa intenção é fazer isso mensalmente, distribuir cestas básicas para as pessoas que estão em estado de necessidade, sejam elas policiais militares e pessoal da comunidade. Então, aqueles que tiverem possibilidade de não só divulgar, como também contribuir, ajudar na entrega, na doação do gênero alimentício, será bem-vindo. Temos também trimestralmente faz a doação de enxoval para gestantes. E mais um convite. Na próxima segunda-feira, dia 17, dentro das comemorações dos 200 anos da Polícia Militar, a PM vai promover um culto interreligioso, que existe na corporação as quatro religiões que convivem respeitosa e harmonicamente entre si com o comitê religioso. Então nós vamos ter um ato interreligioso às 17 horas no auditório do BEP. O BEP é o quartel da Polícia Militar que fica no Pituaçu. Aqueles que quiserem e puderem se sintam convidados. Temos também a presença aqui de um grupo de artesanato e artesãs que produzem peças que servem para não só ajudar no enxoval dos bebês, das gestantes, como também na comercialização dos produtos que servem como receita para a sustentabilidade do núcleo. O núcleo promove cursos às terças-feiras, curso de acolhimento fraterno, sempre às terças-feiras, a partir das 19 horas. Então, feito isso, vamos fazer uma leitura do texto de Fonte Viva. Psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Escolhemos aleatoriamente e o texto que chegou foi: vigiemos e oremos. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio ser. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Na raiz de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combates dedicadamente, qual lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes? Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Inspirado no texto, busquemos elevar o nosso pensamento ao alto, buscando o Pai através dos irmãos de luz, para que possam assistir a todos nós, nos inspirando, buscando que cada um de nós coloque os corações e a mente sempre receptivos para tudo de bom que com certeza
será nos trazido nesta tarde. Que os irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes possam receber os ensinamentos necessários para o desiderado de cada um de nós. Por tudo isso, amado mestre, também possa inspirar a nossa irmã palestrante, no sentido de que possa traduzir para todos nós, nos trazer os ensinamentos de Cristo de uma forma bem clara e consistente. Por tudo isso, amado mestre, te agradecemos. E em teu nome, com a tua bênção, vamos por iniciar este momento com este palestrante desta tarde, a nossa irmã Glória Pita, com o tema do mês, o tema do mês é os trabalhadores da última hora. E o subtema de hoje, ide e pregai a palavra divina. Boa tarde a todos. Boa tarde. Queremos saudá-los com muito carinho, manifestar a nossa alegria e prosseguir nesta tarefa que não temos que nos cansar. Desejar que o que aprendemos, ou melhor, o que ouvimos na casa espírita seja fixado e utilizado em todos os momentos da nossa existência, em todas as atividades que discorrermos. Este é o nosso objetivo. Não vamos nos cansar. Onde estivermos, fazendo o que estivermos, lembremos-nos, nós somos a luz do mundo. E a luz nunca deve ser oculta, deve ficar acima do candeeiro, nos disse Jesus. As nossas palavras, os nossos atos, os nossos pensamentos devem sempre, em qualquer circunstância, demonstrar o que aprendemos na casa espírita. Aquela porta não deve ser fechada, no sentido alegórico da palavra. O que aqui aprendemos, repito, ouvimos, deve ser utilizado em todos os momentos. Mas eu estava aqui embevecida com uma reprodução ali e o Espírito me disse assim: em breve as crianças na Terra vão perguntar o que é água aos adultos. Em breve. Vocês que andaram, ou que percorreram, viram o quanto de árvores foram podadas em favor de fio
para não atrapalhar os filhos. Nós tiramos porque água não existe. Todos nós sabemos. Água não existe. Concordam? Ou não, ainda? É um acerto do hidrogênio, das moléculas do hidrogênio com o oxigênio. Ela não existe. Duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, H2O, que nós repetimos sem pensar em nada. Quando a natureza não produzir mais nem hidrogênio e nem oxigênio, a água vai desaparecer. E nós ainda permitimos esse desbaste à árvore, que é a produtora, a natureza, do que mais precisamos. Pensemos nisso. Para mim não dá mais, não é? Minha idade vai me levar antes, como a gente diz, graças a Deus. Mas as nossas crianças vão perguntar: o que é água? E nós vamos responder como respondemos hoje a tantos questionamentos de outras civilizações que estiveram muito antes de nós. Vamos nos responsabilizar por tudo aquilo que fizermos, a cada um segundo sua obra, disse Jesus. E a nossa civilização vai ser responsável por isso. A gente está vendo isso de uma maneira tão clara, na elevação da temperatura, nas secas, nos incêndios. Não obstante, ainda permitimos que o serrote tire o que produz, o que mais nós precisamos. Fechado este assunto, porque não é o do nosso, da nossa produção, mas está a ele intimamente ligado. Vamos, como é do meu feitio, é da minha técnica, voltar a Jesus. Jesus foi um continuador. Todos os outros profetas, todos os outros trabalhadores, desde o início da terra, usaram a mesma metodologia. O que é metodologia? É a ciência do conhecimento. Então, todos os profetas disseram, falaram. Todos os profetas contaram fábulas, histórias, que têm um fim de conhecimento. É para isso que servem as fábulas. Então, quando vocês virem os livros de história de antigamente, leiam, para vocês perceberem que todos eles se ocuparam em nos deixar conhecimentos de uma maneira agradável
de serem conhecidos. As histórias que antigamente nos são trazidas como fábulas são muito interessantes para serem lidas, revistas e, sobretudo, quando descobrimos os objetivos para os quais elas foram trazidas até nós. Jesus foi um continuador. Ele não quebrou parâmetro nenhum. Ao contrário, ele deu continuidade através das histórias que contou aos apóstolos, às multidões, a todos aqueles que dele se aproximavam. Histórias para que cada um tirasse a sua própria conclusão, para que cada um examinasse o que ele estava dizendo, porque todos nós temos as capacidades necessárias. Deus nos cria, não esqueçamos disso, iguais. Todos nós somos capazes. Ninguém é menos do que o outro. O que nos diferencia é a administração das nossas capacidades. Do contrário, Deus não seria perfeito. Lembremos-nos daquela primeira versão da Bíblia. Todos sabem como foi organizada a Bíblia? Vou lembrar. A Igreja Ortodoxa, ou seja, lá do Oriente, se separou da Igreja Romana. É claro que enfraqueceu a Igreja Romana, que estava baseada no poder material. E o Papa Dámaso, que era responsável pela reestruturação da Igreja Romana, encomendou ao monge que juntasse todos os conhecimentos fora da Igreja Ortodoxa para que se constituísse no novo, não livro, mas na nova organização. É a Bíblia. Então, Bíblia não é palavra de Deus, coisa nenhuma. Primeiro, porque Deus não fala. A Bíblia não é divina. A Bíblia é a expressão de como nós conduzimos a sociedade. O que ele pôde, o monge Jerônimo, o que ele pôde buscar e organizar, ele organizou. E hoje, no nosso tempo, já existem 37 traduções da Bíblia. Se vocês tiverem a curiosidade e a oportunidade de compará-las, cada um coloca o seu interesse. As igrejas, elas inserem naquele ponto que querem
referenciar os assuntos que lhes compete fazer. Então, as Bíblias não são iguais. Nós temos que saber dessas coisas para poder fazer as nossas preferências. Então, as palavras que foram ditas ou organizadas pelo monge Jerônimo não são mais aquelas que circulam aí para os interesses de cada um de nós, ou das nossas facções religiosas. Jesus também fez isso, ou seja, repetiu as fábulas, os discursos. Jesus discursava muito. Ele aproveitava o volume de pessoas, porque naquele tempo só se falava religiosamente no templo. Os sacerdotes guardavam os escritos muito frágeis, porque tudo era escrito na pele dos animais ou nas lâminas dos vegetais. Como não podiam manusear, guardavam naqueles rolos. Todo mundo vê isso nos filmes. Os rolos estão lá. Abre o rolo e vê lá o que estava escrito. Como Jesus sabia de tudo aquilo, ele aproveitava o volume de pessoas e discursava. Jesus curou. Não foi só Jesus que curou. Todos os que tinham capacidade de curar, curavam. Agora, Jesus, eu costumo dizer uma palavra que eu vou repetir, mas vocês não repitam não. Aprontava. Ele aproveitava muita gente, levanta. Mas aquele aleijado nunca levantou, mas ele vai levantar agora. Não. Claro que isso era um ato completamente diferente, porque a sua organização curadora, como hoje os médiuns curam, umas pessoas têm a capacidade de cura, isso está no estudo do Espiritismo. Jesus, pela sua capacidade já desenvolvida, porque foi o ser mais perfeito que conhecemos na Terra, ele mandava, ordenava. Não porque ele fosse filho de Deus, todos nós somos, mas as suas propriedades, as suas potencialidades estavam de tal forma desenvolvidas que ele fazia aquilo com naturalidade. Ora, vocês estão pensando com certeza, se Jesus não era diferente, por que é que a gente segue Jesus? Quem pensou isso? Ninguém? Às vezes a gente pensa, qual a diferença então de Jesus e de nós? Há uma diferença que o faz brilhar mais do que os outros. O exemplo. É no exemplo. Porque muitos disseram,
Se vocês lerem Sócrates, Hipócrates, esse povo todo anterior, eles diziam, mas não faziam. O único povo que Jesus condenou, vocês lembram? A única raça, como ele chama, que ele não apoiou, quem foram? Lembram? Os fariseus. A gente tem que saber dessas coisas para justificar. Porque os fariseus, em vários momentos do Evangelho, a gente vê, ele chama raça hipócrita. Para Jesus isso é uma manifestação muito forte. Por que ele chama raça hipócrita? Porque os fariseus pregavam, mas não faziam. Olhemos-nos para não cair em tentação. O exemplo foi a característica de Jesus. Nós não temos em nenhum momento, em nenhum ponto da história, uma falha nesse sentido. O que ele dizia, o que ele pregava, ele fazia. Isso o diferenciou de todos aqueles que contaram fábulas, que fizeram discursos, que pregavam da mesma forma que ele. Ele não trouxe nenhuma diferença no sentido da fala. Ao contrário, ele deu seguimento, mas exemplificou. Por que eu estou indo por este caminho? Por que eu relembrei os fariseus, a quem ele condenou sempre, raça de víboras? Tem isso no Evangelho. Exatamente porque diziam, mas não faziam. Estou me referindo a nós. Ele deixou um manancial inesgotável para que pudéssemos aprender e praticar. Ele deixou lições belíssimas, incentivo para nós. Nós continuamos a fazer as mesmas coisas da mesma forma, achando que religião é algo que deve ser feito num determinado momento, num determinado lugar. Depois a gente corre solta. E ele responsabiliza, já que ele deu um exemplo diferente, fazendo tudo aquilo que pregava, ainda reclamou com os apóstolos, porque eles não curaram aquele menino que o pai veio buscar com ele a cura. Ele se aborreceu e disse: pela pouca fé. Não é café não, hein? É pouca fé que eles tinham. Reclamou com os apóstolos. Lembram?
Todo mundo faz o evangelho no lar e se lembra dessa passagem. O pai perguntou por quê. Ele procurou os apóstolos e os apóstolos foram lá e não curaram o filho. E o pai veio dizer a Jesus por que eles não curaram. E Jesus calmamente disse que foi pela pouca fé que eles tinham do poder que Deus lhes deu. Não era Jesus que estava dando poder a eles. Compreendamos isso. Jesus é uma criatura de Deus, como todos nós. Muitas vezes ouvimos, até na casa espírita, a denominação Filho de Deus. Filho de Deus também eu sou. Você é. Todos nós somos. Jesus não é especial. Apurou as suas potencialidades e nos deixou, através do exemplo, o que nós devemos prosseguir para fazer. Ensinou tudo que tinha de ensinar aos apóstolos, mesmo sabendo que eles não entendiam, e se foi, porque nós não queríamos que ele ficasse, né? Fomos nós que crucificamos Jesus. As religiões tradicionais até hoje usam o crucifixo como símbolo. A gente devia ter era vergonha da cruz, não era? Porque condenamos a morte quem só nos fez benefício, mas não até penduramos. Tem espírita que pendura a cruz no pescoço. A gente devia se envergonhar de ter condenado a pior morte daquele tempo, aquele que só nos trouxe benefícios, que só nos fez bem, que só nos deixou um patrimônio inesgotável de sabedoria, de conhecimento. Eu conheço muito espírita que bota crucifixo no pescoço, sem pensar no que está fazendo. Este é o nosso assunto de hoje. A nossa tarefa, os apóstolos cumpriram direitinho. Ou seja, cada um, após a crucificação, separou-se para pregar. O que é pregar? Qual a significação exata deste termo? É repetir aquilo que ouviu e considera correto. Isso é pregar. Diferente de quando a gente repete e coloca o seu pensamento, como eu estou fazendo agora. Eu não estou pregando, eu estou examinando, eu estou avaliando, eu estou comparando, mas não estou pregando. Nas igrejas tradicionais se prega, se repete. Cada um que entenda. Na casa espírita se explica, se troca ideias. Talvez um de vocês possa dizer o que eu estou dizendo de forma muito melhor. Não tem importância nenhuma isso.
Apenas aquele que se arvora de dizer, diz, e os outros ouvem. Então os apóstolos fizeram sim esse trabalho. Se eles não fizessem, nós hoje não teríamos, porque nada ficou escrito de Jesus. Ele falava, ele dizia, mas ele não escreveu. Apenas Mateus, o único que sabia escrever, anotou. Era o único, hein? Não esqueçamos. Lucas não foi apóstolo, Marcos não foi apóstolo, foi João, que não sabia escrever, e Mateus. Mateus anotava aquilo que Jesus dizia e ele entendia. Ou a gente acha que Jesus só ensinou isto que nós sabemos hoje? Se tudo ele sabia e veio para nos ensinar, Jesus deve ter dito coisas fantásticas, ensinamentos valiosos, mas só quem sabia anotar era Mateus. Lá, rapidamente, Pedro questionava, lembram como Pedro é questionador? Repete, pede a Jesus que explique. Tudo isso é para nos mostrar o nosso dever como continuadores dele. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. É lindo isso. Considerando que o sal, naquele tempo, era o elemento mais importante no comércio. Para fazer a ponte entre o material e o espiritual, Jesus solta essa, responsabilizando a todos aqueles que o seguiram pela continuidade da evolução. Todos nós temos iguais deveres. Por isso a nossa insistência. O que aprendemos na casa espírita deve ser praticado. Praticado naturalmente. A vinda à casa espírita não é um ato social. A casa espírita é uma escola onde alguns se arvoram de mestre, de professor, e outros de alunos. Mas tudo que o professor passa para o aluno é para ele fazer. O aluno é o continuador do professor. Como nós espíritas somos, ou pretendemos ser, os continuadores dos ensinamentos de Jesus. Então, a nós cabe, porque este capítulo 20 tem as informações dos espíritas desencarnados, das mensagens. E nesta, missão dos espíritas. Hoje consideramos que missão é algo tão valioso, tão expressivo, que cada um de nós deve se fazer missionário. Atentem para o que eu disse.
cada um de nós deve se fazer missionário. Conhece-se o espírita, nos ensinou Allan Kardec, pela sua linguagem. Olha que coisa forte. A gente não precisa se denominar espírita. Pela forma como nós nos expressamos, ou seja, nos acreditamos ser espíritos, conhecedores das nossas potencialidades e responsáveis pela evolução. Queridos companheiros, isto é muito. Não é pouco, não. É muito. Somos nós. E vamos fazer o trabalho que devemos fazer, o trabalho que os apóstolos fizeram. Em cada lugar que estejamos, em cada momento que vivamos, através das nossas palavras e do nosso comportamento. Onde nós estivermos, cada um que abraça esta denominação é responsável pela felicidade, pelo desenvolvimento, pela regeneração da Terra. É a cada um de nós que cabe a Terra no seu processo de regeneração. Não somente pregando, mas o pregar hoje já tem uma amplitude, porque nem todos são pregadores. Alguns até acham que não podem. Quantos de vocês poderiam estar aqui, nesta postura, examinando o papel do espírita? Quantos? Por que não? Todos nós somos iguais. Mas uns aceleram na administração ou se dedicam, se a gente pode dizer assim, especialmente. Mas todos nós podemos, porque todos nós temos a mesma organização. Bem administrada, qualquer organização melhora a sociedade em que vive. Imaginemos todos nós, espíritas, evoluídos, nos atemos ao progresso. Progresso é diferente de evolução. O progresso diz respeito ao desenvolvimento material. Isto é progresso. E no progresso nós vamos muito bem, obrigados. Mas na evolução, nós ainda titubeamos, nós ainda até nos envergonhamos de pensar, desenvolver um raciocínio, trocar ideias com coragem, para que resulte disso um pensamento maior, a descoberta de algumas situações que possam acelerar o nosso desenvolvimento. Nós nos calamos, nós ficamos encolhidos. E aí eu pergunto a vocês, a quem caberá esta postura?
se nós não fizermos. Se nós não nos propusermos a colocar a candeia em cima do alqueire, é uma sugestão de Jesus. A candeia não pode ser colocada debaixo do alqueire, ou seja, o alqueire, um móvel, porque o fogo apaga. Jesus utiliza desta ideia para nos mostrar quando nós não procedemos, quando nós não defendemos os pontos de vista, de fazer aos outros aquilo que queremos que seja feito a nós, nós estamos colocando a candeia embaixo do alqueire e apagando o fogo. Para que serve o fogo, se não seja para iluminar? Apagou, não ilumina. Pode rezar as Ave-Marias que queira, os Pai Nosso que deseja, ajoelhar, fazer jejum, fazer o que quiser. Não fez nada. Porque não fez aos outros o que nós queremos que seja feito a nós. Para isso, nós temos que nos autoexaminar. Vamos ver agora como fazer isto. Todo mundo vai ser palestrante? Não, não é isso. A metodologia não é essa, não. É nos utilizar daquilo que aprendemos, que compreendemos em todos os lugares. Sermos fraternos. O que é ser fraterno? É ver o outro como nós nos vemos. E não me diga que a gente só se vê quando olha o espelho. É uma tristeza. A gente tem que se ver. A começar pelo pensamento. O que é que eu estou pensando sempre? Qual a qualidade do pensamento que eu tenho? Será que eu só aponto os erros do outro? Eu me habituo tanto a ver a falha no outro que eu não me autoexamino. Vale a pena agora lembrar a ajuda que um santo da Igreja Católica, olha minha mão como foi, eu fiz, olha, um santo da Igreja Católica, horrível, né? Diminuindo a santidade dele. Não, mas não foi um espírita que disse isso, não. Foi um religioso católico que nos deixou a melhor lição que nós possamos ter. Santo Agostinho. E o nosso codificador, que não era bobo nem nada, se utilizou desta ideia dele no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Médiuns, ou seja, nos 3 primeiros livros da codificação. Outro dia estávamos discutindo isso com os companheiros. Por que Kardec não continua ou não continuou a usar o que Santo Agostinho ensinou, nem no livro O Céu e o Inferno e nem na Gênese? Chegamos à conclusão de que, se foi utilizado no Livro dos Espíritos, todo espírita tem que estudar o Livro dos Espíritos permanentemente. Não é ler, reter alguns conhecimentos nele,
Não, nós temos que estudar. É a obra básica, nós dizemos. Se é obra básica, permanentemente eu tenho que consultar para ter a certeza do que eu estou ou como estou me conduzindo. Chegamos à conclusão de que, se estudamos o livro dos Espíritos permanentemente, continuamos a ler o livro dos médiuns e reforçamos com o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é o terceiro livro, não esqueçam isso. Não é o primeiro, é o terceiro. Então, quem estuda o Evangelho já tem as noções exatas desde o primeiro. E Santo Agostinho diz: toda noite, antes de dormir, passa em revista tudo aquilo que pensou, que disse e o que fez. Isso não foi Jesus que disse, não, foi Santo Agostinho. Olha que aconselhamento mais justo e mais necessário. Toda noite. E olhe que naquele tempo não tinha trabalho noturno. O espírito tem que fazer isto. Todo dia. Não é no dia do aniversário, não é quando não tem o que fazer. O que é mais como a gente faz? Vou fazer isso hoje, por uma determinação, como se estivesse fazendo uma concessão. Todo dia, cessadas as atividades naturais, antes de dormir, passe em revista o que disse, o que fez e o que pensou. Sinceramente, nós estamos fazendo isso? Temos que fazer. Enquanto nós não fizermos assim, porque Kardec aproveitou, repetiu, certo de que, a partir do terceiro livro, nós já tínhamos mantido esse hábito. Coitado de Kardec. Nós nem começamos ainda, mas temos o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras estão à flor da nossa observação. Nós podemos nos lembrar rapidamente. Eu posso me lembrar do que eu fiz desde de manhã até agora. De ontem, talvez com algum esforço, mas o que eu fiz há 90 anos atrás. Eu lembro, com sinceridade, há 50, tem muita gente mais nova do que eu, não é? Eu penso que todo mundo tem 90 anos como eu. Há 50, 30, sei lá. Não, é agora. Aquilo está fresquinho, como a gente diz, na memória. E nós podemos avaliar. Será que isso, como eu fiz, era a melhor forma de eu me portar?
o meu pensamento de julgamento é lícito a mim? Ou eu tenho que me colocar no lugar do outro, ao invés de julgá-lo como ensinou Jesus? Então, da próxima vez, repetindo esse comportamento, é mais fácil que eu me lembre, me colocando no lugar do outro, porque o outro teve aquela postura, porque o outro se comportou daquela forma. Se eu não me colocar no lugar dele, com os olhos dele, com tudo aquilo que se constitui nele, eu não vou ver como ele viu para matar, para roubar, para transgredir de qualquer forma. Eu não posso ver o outro com o meu olhar, com a minha postura, com o meu conhecimento. Para eu ver o outro, portanto, o próximo, eu tenho que me colocar no lugar dele, com o patrimônio dele, e não com o meu. Foi por isso que Jesus disse: não julgueis, para não seres julgados. Então, nós espíritas, companheiros, temos esta responsabilidade de ouvir, ler, discernir, racionalizar, discutir mesmo. Não temos que ter medo de discutir as coisas, não. Porque o resultado de uma discussão é sempre proveitoso. Porque sempre haverá uma ideia melhor entre aquelas que foram ali expressas. E a gente conhece um ao outro, percebe o outro como mais feliz, ao invés de ficar invejando porque Deus deu a ele, como se Deus tivesse um supermercado e desse alguma coisa a alguém. Não esqueçamos que todos somos iguais. Repetir isso permanentemente. Tudo que Deus já nos deu é propriedade nossa. A responsabilidade, repito, é administrativa. Uns administram bem, outros administram mal, outros ora bem, ora mal, conforme o interesse. E aí não tem limite a diversificação. Mas se todos nós olharmos o próximo como a nós mesmos, foi isso que ensinou Jesus. Fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós. Sempre. Ele não disse fazer aos outros na hora que quiser, ou na hora que puder, não, fazer aos outros é regra. O que queremos que seja feito a nós. Percebamos, quando todos nós cumprirmos, basta cumprir esse, como viveremos em paz? Como viveremos respeitosamente? Como seremos felizes? Porque a felicidade não é especial. É o cumprimento do dever de uma maneira consciente. É isso que é felicidade. O espírito sabe que cumprir o seu dever é ele o autopromotor da sua evolução.
Deus já me deu, como diz Gilberto Gil, quando ele era poeta. Ele fez a música Deus já me deu régua e compasso. Lembra? O meu caminho eu mesmo traço. Deus não tem nada a ver com isso. Eu sou livre. É assim que nós temos que executar a nossa missão. Com consciência, com responsabilidade. Nós não vamos de um dia para outro alcançar o céu, mesmo porque o céu não existe. O nosso estágio, a casa do Pai tem muitas moradas, disse Jesus. Nós vamos exatamente para aquele ponto onde a nossa capacidade administrativa estabeleceu. Então, quem faz esse trabalho? Somos nós. Não é Deus. Deus já nos deu o quê? O que é que Deus nos deu para terminar com essa conversa? Nos deu a inteligência, a vontade, a liberdade, a fé, o sentir, o pensar, a razão, a capacidade de se comunicar, a memória, tudo todo mundo tem. É só desenvolver. Isso é espiritismo. É o espírito se autoconhecendo, se auto-administrando, evidentemente, seguindo pela revelação, que tem uma explicação técnica do que seja, todo mundo sabe já, e realizando o seu trabalho, a cada um segundo sua obra. Nós não somos grupos, nós somos indivíduos. Nós não nos misturamos. E nessa expressão de Jesus, a cada um segundo sua obra, está claramente definido isso. Não é o outro que faz nada por mim, nem Deus. Deus já me deu régua e compasso. O meu caminho eu mesmo traço. E ainda, para terminar mesmo, que eu digo que termino e não termino, né? Horrível. Mas lembrar vocês, quando a gente erra, quando a gente se equivoca, quando a gente não quer mesmo, não tem importância nenhuma. Eu não quero fazer Deus. Não quero agora. Deixa para depois, eu já sei que eu sou imortal. Eu não vou me acabar. Mas não quero agora, não quero ser bom espírito, não quero ser probo, bonito, né? Quando eu digo que não quero ser ladrão, né? Aí eu digo que sou probo, né? Não quero respeitar o outro, não quero agora, eu quero me desrespeitar. Tem importância isso? Tem não. Eu não quero agora. Mas depois eu vou querer. Então foi Deus que me deu liberdade de vontade. Como eu não morro, a qualquer momento eu posso querer. E aí eu faço. Isso é consolador. Agora eu vou terminar mesmo.
lembrando quando eu erro. Não tem que chorar, não tem que ter medo de ir para o inferno, não tem que pedir perdão a Deus, porque Deus vai me perdoar. Eu não ofendi a Ele. Eu não. Ele é o Criador e mantenedor de tudo que existe. Imagine uma criatura ofender a Deus. E agora, relembrando o grande filósofo carioca Ataúfo Alves, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Isso é filosofia espírita. Todo mundo sabe esse samba. Não me diga que vocês não sabem, né? Levanta, reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima e faz. Pronto, começa tudo de novo com nós queremos. Então, é com alegria que eu trago esses raciocínios para vocês. Quero que vocês pensem. Quero que vocês tomem suas decisões. Exemplifiquem o respeito ao próximo, o não julgar, o fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós, respeitar-nos uns aos outros em todos os momentos. E aí nós estamos cumprindo o ide e pregai com as nossas próprias ações. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tenho. Então faça. Se eu souber, eu responder. Hein? Se eu não souber, eu digo não sei. Não é simples? Diga. Baseado que a metodologia é a ciência do conhecimento. Sim. Que a casa espírita é uma escola. É uma escola. Qual a diferença básica para nós, estudiosos e aprendizes da Bíblia com Allan Kardec, que codificou a doutrina? Simples. O livro dos Espíritos. Veja, simples. Eu vou lhe dar uma comparação. Você pega uma semente, qualquer semente, caroço, e olha para ela, não faz nada. Ela não deixou de ser semente, mas não cumpriu o seu papel. Mas se você pega uma semente, bota na terra, rega, o que é que vai acontecer com ela? Germinar. Então a diferença está exatamente aí. A gente pode ir para a escola, frequentar até para não ter falta, mas não aprender nada. Quando a gente vai para a escola, preste atenção ao que o professor diz, cumpre os deveres, está atento, porque aquilo que ele vai está ensinando, eu posso praticar. Então eu aproveitei. Uma casa espírita, sendo uma escola, tem que pregar, tem que chamar a atenção, mas não é apontando, você não faz, você não faz, você... Não, é dizer para que cada um escolha o seu momento, sacuda a poeira na hora que quiser. Se você não quiser, fique com a poeira ainda, não tem importância nenhuma, porque a lei de Deus vai lhe trazer o olhar para a diferença. Por que fulano é tão feliz? Por que fulano tem saúde e eu não tenho? Todos nós temos a mesma constituição. E por que uns têm saúde física e eu não tenho?
tem que ter uma diferença. Eu procuro ver a diferença e vejo que fulano tem saúde porque cuida da alimentação, porque faz exercícios, porque respeita o repouso, porque não tem vícios. E eu tenho vícios, não respeito o repouso, como qualquer coisa. Como é que eu posso ter um resultado igual? A cada um segundo sua obra. Esse é o carro-chefe para cada um de nós. Ensinar isso às crianças, estimulando, sem medo de Deus. Como é que ensina que Deus castiga? Isso é um crime, ensinar que Deus castiga. Que o diabo me leva para o inferno. Então Deus criou o diabo, gente, com iguais poderes para ele. Está lá na Bíblia. O diabo tão poderoso, mas era o entendimento da época. Hoje a gente não tem mais medo. Sacode a poeira e dá a volta por cima. Começa de novo. Esse é Deus, o Criador e mantenedor de tudo que existe. A sua lei é perfeita. Está lá no livro dos Espíritos, na lei natural, justa, quem lhe ajuda, é perfeita, é justa, eterna e imaterial. É um ensinamento. Por que é que eu lembro e você não lembrou? Eu não posso dizer isso. Talvez você tenha lembrado, mas não tenha dito. Olha o erro que eu incorreria. Então, cada um tomando conta de si. Eu já passei 10 minutos. Eu só vou fazer uma... Não é pergunta não, só quero fazer uma... Primeiro, a gente disse que não pode elogiar, mas elogiar como a senhora colocou, porque eu vejo hoje na sociedade um certo... Você vê na sociedade. Na sociedade, no conjunto, né? Vitimismo e as pessoas sempre associam a figura de Deus para as coisas. Sim. Certo? Para o sucesso, para a infelicidade que Deus quis, que Deus fez, vou pedir a Deus, né? Se a pessoa está doente, se culpou foi Deus, se está segurando a loteria, Deus, Deus. Então, como a senhora coloca de uma maneira assim tão clara, e um dia eu disse numa palestra, essa questão do perdão, que Deus não perdoava. Porque não é igual a gente, se ele já deu tudo, ele fica perdoar por quê? Qual o sentido? Nós é que temos que fazer essa visão do autoconhecimento para reconhecer quando erramos, o que podemos mudar, como o senhor colocou aí. Sim. Então é uma linguagem simples, mas infelizmente nós estamos condicionados por conceitos antigos, culturas antigas, da figura de Deus material, né? Muitos ainda associam a Deus como pessoa, né? Com um corpo, com um olho, com a figura de Jesus, né? É diferente, completamente diferente. Talvez isso seja uma relação, para nós explicar na psicologia, da pessoa ter uma forma de ter fé e acreditar em alguma coisa que ela veja, que ela imagine. Entendeu? Mas eu achei muito coerente, pertinente, conforme a senhora colocou aí. Que todos nós temos a mesma potencialidade. Imagina Deus tomar conta de mim. Criou com tudo que eu devo possuir e me solta. O que é que a gente faz com os filhos? Agora, para completar, para fechar a questão da fé e da crença. Já que tem os espíritos, aí eu sempre... Já que tem... Não, os espíritos, os nossos guias, se veja mentores, como espírito. como espírito, né? Sim. Como espírito, que tem mentores, que nos acompanham em todos os momentos. É onde a gente sempre pede o auxílio daqueles que nos orientam, que
é diferente da figura do Deus pessoa. Então a gente sempre foi inspirado no Espírito que nos acompanha, que está ali bom, para fazer a prática do bem, como acontece na mediunidade, nas práticas mediúnicas. Mas não a figura de Deus, que chama de pessoa, que está ali conosco. Ele já está dentro. A nossa imagem e semelhança ainda dizem isso, né? Deus é o Criador de tudo que existe. Só. É isso aí. Não tem nada com minha vida. Minha vida não é da conta dele. É da minha conta. Se eu administrei mal, eu vou colher os frutos. Ou se eu não reguei a semente vai murchar. Mas ela não morreu. Ela fica ali esperando uma gotinha d'água para poder fazer o seu papel. Olhemos-nos com respeito, com alegria e não com medo de Deus. Até dividimos um céu e um inferno. Sei lá quem criou esse inferno. Será que foi Deus? O que é que vocês acham? Deus criou o inferno? Então, vamos pensar. Deus só falava que existia o Satanás. Mas tem o Satanás também, poderoso que é danado. Tem um lugar, tem um inferno que ele vai me esperando, ele espere outro, eu não. Então, realmente, depois dessa brilhante aula, lembra a figura da nossa antiga professora que nos marca, né? De uma forma didática, com conhecimento. E, em nome da direção da casa, nossos agradecimentos por ter nos trazido uma riqueza de conhecimento da doutrina nessa tarde. Temos certeza que outros dias, outras tardes virão para Toda que a vez gente que me possa chamarem, eu estou aqui. beber desse conhecimento. E dentre várias coisas que foi comentado, eu anotei uma aqui que realmente é fundamental, como uma síntese de tudo de belo, de produtivo que a senhora nos trouxe. É que devemos, todos nós, dentro da doutrina, o Evangelho já diz que se a fé será cega sem as obras. E ela nos coloca aqui que nós devemos utilizar, pôr em prática esse conhecimento. Não retermos, vimos sempre para a via doutrinária, absorver esses conhecimentos, não pôr em prática, vivenciar no dia a dia. Talvez esse sintetizando, se é que possa me permitir isso, a grande aula de hoje, a gente foca com esses ensinamentos. Então, que Deus continue iluminando a pessoa. Então, vamos dar continuidade. Hoje o passe vai ser coletivo. Coletivo. Então, convidamos os passistas para se posicionar à frente do auditório. E vamos, o que devemos estar fazendo sempre, agradecer ao Mestre por essa oportunidade que nos concedeu mais uma vez, de estarmos aqui presentes, na casa, como disse a nossa grande palestrante, que a escola, digo sempre que o NEPOM é uma casa de luz, a escola do saber. Que possamos, Mestre, estar sempre alimentados, assistidos, para que possamos ser instrumentos. Cada um, como vós bem diz, vós sois Deus. Que possamos ter essa consciência e que possamos pôr em prática o potencial de cada um de nós, servindo, buscando cada vez mais desenvolver esse potencial na causa de servir ao próximo. Que abençoe, que fortaleça esta casa e a todos os trabalhadores, que nunca percam a vontade, está sempre diuturnamente sendo ceareiro da luz.
Por tudo isso, amado Mestre, em teu nome, e com a tua permissão, vamos por encerrados com a luz. Muita luz e possam todos ser encaminhados para o nosso lar em paz e harmonia. Assim seja. Somos os arrependidos, os intercedidos de Nossa Senhora. Somos das muitas igrejas, das fartas bandejas, dos tempos de outrora. Somos do pão e do circo, das bigas, dos vícios, nós mesmos agora. Somos, apesar das dores, os trabalhadores da última hora. Somos mediunidade, imortalidade da alma que chora. As tais ovelhas perdidas, enfim recolhidas, o orgulho ignora. Somos gentios doutores, escravos feitores, senhores, senhoras. Somos do céu devedores, os trabalhadores da última hora. Somos doces palhas em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz. Quem já é do bem tarefeiro sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Charrua tá pronta, terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Charrua tá pronta, terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Somos doces palhas em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz. Quem já é do bem tarefeiro sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Charrua tá pronta, terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Unamos esforços, trabalhemos juntos,